Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando aí. Felicidade de poder ter saúde e iniciar mais uma live com vocês. Hoje com um convidado especial. E enquanto ele está chegando por aqui, vou tocar um trechinho de uma obra aqui que tem tudo a ver com a conversa de hoje. Boa noite. Essa música aqui tem tudo a ver com a conversa que a gente vai conversar hoje. Inclusive, hoje é Dia Internacional do Jazz, né? Nosso convidado já está aqui e antes de chamar ele, vou contar uma historinha rápida. Eu tinha 14 anos, era 1991 e chegou um colega meu lá em casa com esse disco aqui do Michael Brecker. Eu tava jogando bola dentro de casa, na área assim, né? E tava jogando bola com mais dois amigos. Aí ele entrou, falou assim: continua jogando bola aí que eu vou colocar um som pra você. É um som que é de mais moderno no jazz. Eu falei: tá, coloca aí. E eu, menino, né, 14 anos. Rapaz, ele colocou esse som e eu parei de jogar bola e parei pra ouvir. Não entendi nada, mas fiquei encantado com esse tipo de som. E desde então, a questão do diálogo de sax e bateria me interessa sempre, me interessa muito. Depois eu fui ouvir outros saxofonistas dialogando com bateria, Kenny Garrett, Branford Marsalis, Bob Mintz. Depois parei para ouvir mais coisas do Coltrane e vi que é algo assim fantástico quando chega nesse momento da música, de ocorrer isso, o diálogo de sax e bateria. Principalmente porque a questão da harmonia, ela acaba ficando em segundo plano. E o que fica evidente é a questão da melodia e do ritmo. Não que a harmonia não seja importante nesse momento, mas
é, os, a, acho que os motivos melódicos e ritmos, eles acabam subindo, né? E convergindo, né? A tendência é que seja convergido, né? Então acontece isso em muitas músicas, no jazz moderno principalmente, acontece muito essa questão do diálogo da bateria com o saxofone, ou com trompete, ou com outros instrumentos. E é muito legal, porque a gente vê a música em um outro prisma, em um prisma que não é tão comum a gente ver. É claro que muita gente chama de coisa maluca, né? A música vai para um outro ponto, a harmonia cai fora, e aí fica lá os dois lá. Dizem que é duelando, mas eu não acredito, não uso muito essa palavra duelo, porque ninguém está se conflitando. Na verdade, é um diálogo. Então, essa música eu coloquei de introdução aqui para convidar mais uma vez todos a prestarem atenção. Está conosco, permanecer até o final dessa live, porque agora eu vou convidar o nosso querido Kiko Freitas. Kiko Freitas dispensa qualquer comentário no meio musical no Brasil e no mundo, por ter chegado em uma esfera tão alta, tanto do conhecimento musical quanto da execução musical, pela sua tarimba, pelo seu envolvimento, a sua fluidez artística quando ele senta na bateria. É algo impressionante e fora do comum. Muita gente acha isso, muita gente já viu isso com os próprios olhos e ao vivo. Eu vi isso várias vezes, e todas as vezes que isso acontece, que eu vejo o Kiko tocando, é algo realmente que a gente só deve parar e contemplar. Então, essa arte específica que ele adquiriu, sobre ela que nós vamos tentar entender um pouco mais hoje aqui. Então, vou chamar aqui para estar conosco o nosso querido pessoal. Já vai enviando aí para uns 5, 10 amigos aí para participarem também. Aperta no aviãozinho aqui, ó, que está aqui do lado do vídeo. Coloca aí, já manda com uns 10, 20 amigos aí para eles participarem também conosco dessa live, que eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai ser muito boa. Bem-vindo, Kiko. E aí, Ademir, tudo certo, cara? Saudade, irmão. Saudade. Pô, saudade grande, cara. Já tudo são uns 2 anos que a gente não se vê, né? Por aí, né? Mais de 2 anos. Que loucura, é por aí mesmo. E pô, obrigado pela tua gentileza e pelas palavras aí que eu estava assistindo, e obrigado pelo som antes que você estava tocando. Como sempre, dispensa comentários, maravilhoso, né? Uma fluidez, uma fluência incrível. E é um prazer para mim estar aqui com todos também. Um abraço para todo mundo. Tava tentando relembrar aqui, porque tem um tempo que eu não toco essa música. Ano passado eu até postei esse solo aqui no Instagram, mas agora de vez assim tem algumas coisas que você tem que relembrar, né? Mas foi mais para a gente trazer à tona essa questão do sax da bateria. Kiko, vou falar aqui, ó, publicamente. Eu amo de paixão sax e bateria. Um dia nós vamos gravar um disco nós dois, hein? Só sax e bateria. Vamos sim. Aliás, a gente fez alguns sons especiais, né? Você mandou até um pequeno vídeo ali pelo Instagram, mas eu não consegui salvar. Eu ia até publicar ali na minha timeline ali. Mas eu te mandei pelo privado, depois você dá uma olhada, eu mandei pelo e-transfer, aí você pode salvar, você pode baixar ele. É porque ocorreu um erro, eu cometi um erro hoje, eu fui publicar a nossa foto e acabei errando e apaguei o vídeo, sem querer, eu não sei o que eu fiz, acabei apagando o vídeo, aí perdeu-se o vídeo da publicação, mas eu enviei ele para você. Ah, que beleza. Vou assistir. Aquilo ali eu acho que foi em Teresina, não foi um lugar assim? Foi na passagem de som do nosso trio, né? Exatamente. Vocês iam ter show lá e tal, e aí, acho que eu tinha uma música para tocar com vocês, e a gente na passagem de som acabou brincando ali. É porque instiga demais, bicho. O cara fica tocando bateria lá, fica no chimbal, no hi-hat lá, eu fico doidinho, rapaz. Você lembra lá no Alexandre? Às vezes acabava a passagem de som, você ficava testando o som ali. Falei, cara, não me provoca não, não me provoca não. E lá depois tem um vídeo nosso também, né? Fazendo alguma coisa numa passagem do Alexandre. Tem. Inclusive esse eu publiquei aqui no Instagram também. Depois eu te mando o link também. Me manda. É sempre muito especial, assim. Eu me lembro dos cursos de verão de Brasília. Às vezes que a gente também passou
e tivemos juntos lá, né? A tua história também musical, tanto no tocando clarinete como tocando sax, e a música realmente isso é uma coisa que é muito importante, né? Principalmente para as novas gerações, né? Que a música parece que ela é que toma o comando da coisa, né? Então o instrumento acaba sendo quase que um segundo plano, né? Claro que ele é importante para comunicar as ideias da gente, mas a tua fluência em qualquer instrumento, mesmo uma coisa que o pessoal aqui talvez não saiba, mas eu me lembro muito bem quando isso aconteceu no início da turnê do Alexandre Pires, que era o DNA musical, né? Uhum. Que eram, na verdade, músicas clássicas da MPB, Uhum. que fizeram parte da Repertório vida dele. maravilhoso, né? Repertório maravilhoso. Um repertório incrível do maestro, lá o Pedro Ferreira fez um trabalho incrível também de arranjo. E quando a gente começou, eu me lembro que o maestro, o Pedro, falou comigo: pô, Kiko, o Ademir não tocava flauta. Ele toca clarinete pra caramba, absurdamente, toca tenor, não precisa nem comentar. Agora, ele não tocava, nunca tinha tocado flauta. Mas ele disse que ia fazer o show, porque lá no show precisava muito, né? Tem muito trabalho de flauta, tem muita coisa. Aí, quando ele disse que ia fazer, eu fiquei meio preocupado, o Pedro me falando, né? Eu falei, pô, mas se ele nunca tocou flauta, ele não vai pegar esse repertório. Tem coisa escrita aqui que é muito complexa, né? Tem que ter uma sonoridade, não é só simplesmente as notas, né? Tem que ter uma atmosfera. Aí ele falou, não, ele me contando, né? Ele falou, o Ademir disse, não, eu vou fazer, eu vou dar conta do trabalho. E aí, daqui a pouco, você parece que mandou para ele uma gravação, alguma coisa assim, do que você estava fazendo. Ele falou, não, mas para aí, não é, isso aqui é um flautista, um cara que tem uma experiência, uma bagagem. E era você, quer dizer, você nunca tinha tocado instrumento, você praticou acho que um mês ou menos. 2 meses, 2 meses. E aí você atacou aquele show todo, que era um monte de música, um monte de partitura para todo lado. Até hoje eu tenho sonho com aquelas páginas, eram 12 páginas para mim, abertas e não sei o quê. Foi uma experiência maravilhosa, né, Kiko? E você tocou aquilo com um som realmente de flautista, entendeu? Com uma linguagem de alguém que veio do choro, que veio do próprio jazz, entendeu? Eu tive a sorte, a felicidade de gravar com o Hilbert Laws, né? Um disco, que é um gênio da flauta do jazz. E eu me lembro que eu fechava o olho e você fazia alguns solos, algumas intervenções que era uma sonoridade que alguém que estava vivendo esse instrumento há muito tempo, né? Na verdade, essa situação é engraçada, porque quando o Pedrinho falou, ele falou assim, bicho, ó, pintou essa gig. Sax, soprano, tenor e flauta. Aí flauta. Eu lembro que eu estava falando por texto, né? Falando por texto com ele. Eu acho que quando ele falou flauta, eu fechei aquele olhinho assim, falei, Aí eu falei assim, mas não pode ser clarineta, não? Aí ele falou assim, clarineta fica bom, mas ele quer flauta, porque foi gravado flauta. Eu falei assim, tá bom, pode confirmar que eu vou. Aí eu não falei para ele que eu não tocava flauta, né? Aí eu fui atrás de uma flauta, arrumei uma flauta emprestada. E aí eu já sei o caminho, né? Eu já sei o caminho de estudar. Então o caminho de estudar é o seguinte, você senta na cadeira, esquece de comida, esquece de dormir, esquece que existe compromisso de outras coisas, senta lá e vai fazer nota branca, né? Para adquirir som, adquirir técnica. Então, assim, o caminho eu já sabia, mas eu estava correndo contra o tempo. Então, o que eu precisava? Precisava de embocadura, um pouco de embocadura, e conhecer as notas mais do agudo, que muda bastante em relação ao sax. Então, a luta foi essa, né? Mas eu te confesso que durante toda a turnê, não foi fácil, foi muito difícil, porque é diferente. Quando eu pego o sax, eu não preciso treinar a embocadura do sax, eu pego aqui e faço assim. Acabou, já está pronto. Na flauta, cara, que tristeza. Na flauta eu colocava lá no microfone, a distância do microfone. Aí colocava aqui na boca e ficava encaixando, não sei o quê. Ainda tinha aquela oraçãozinha básica, né? Senhor, me ajuda. É agora. Tem 2.000 pessoas no teatro. E aí sabe, aquela fé assim, tem que dar certo. Aí acontecia isso, todo show. E aí no meio dessa turnê foi a época que eu coloquei o aparelho, né?
E aí piorou tudo de vez, porque assim, a embocadura que eu tinha ganhado, eu perdi tudo. Perdi a embocadura completa. Cara, aí foi muito difícil, foi muito mais difícil depois do que no início. Porque eu perdi, assim, eu perdi a sensibilidade aqui, né? E aí chegamos até o final, né? Chegamos até o final, mas assim, foi bem sofrido. Mas realmente para a gente não transparecia isso. O que eu quero, o que eu acho importante é realmente ali mostrava que a música transcendia, né, o instrumento e o. é, Então você está mas com um alvo, com foco em outra, né, num objetivo maior do que o próprio instrumento, né? Mas você É falou uma incrível. coisa aí no início da sua fala, que é muito importante, que a gente poderia até falar um pouco mais sobre isso. Sobre deixar a música te levar, né? Eu acho que é o único duelo que a gente não tem que ter na vida e tem que correr é justamente desse. A gente nunca tem que dominar a música. Aliás, desculpa, volta a fita. Nunca achar que a gente pode dominar a música ou dizer o que fazer musical. Quando a gente se torna, vamos dizer assim, a gente tenta dar ouvidos à música, ao som, e deixa, de fato, a música dominar a cena, é o mais importante, né? E Com você é um certeza. exemplo disso também. Tocando é o que acontece. Eu já vi muitas vezes as pessoas elas chegam a um ponto de te admirar e chegam a um ponto que não consegue mais, às vezes, entender porque assim você está deixando a música dizer e não exatamente o que as pessoas querem ouvir. Isso acontecia com Coltrane, acontece com Ken Garrett, acontece com alguns músicos no mundo. E um dos músicos que deixa isso fluir aqui no Brasil, por exemplo, tem o Hermeto, tem tantos músicos que deixam isso acontecer. Você é um deles também. Mas quando isso acontece, que deixa a música tomar de conta, vira uma coisa inexplicável, incontrolável às vezes, porque a música é como um oceano, assim, um oceano rebentando, né? Um tsunami. E isso acontece, eu já vi muitas vezes isso acontecendo contigo. Exatamente de deixar a coisa fluir. E às vezes alguns músicos tendem a ser mais burocráticos, tendem a ser mais dentro da quadratura, às vezes mais até político. Não, vamos fazer isso aqui porque o público vai gostar desse jeito. É uma opção, mas Claro. você não tem, nem eu também tenho muito essa característica. A gente, cara, deixa aí, cara, deixa a música falar. Isso é o que eu falo às vezes para o pessoal, é meio que um mergulho no vazio, né? Claro que É, você adquire, né, um discurso, vamos dizer assim, que nem. É por isso que eu comparo muito com a literatura. Você lê bastante, você adquire vocabulário, você melhora a amplitude, né, do teu pensamento. Mas no final, quando você vai falar, como a gente está falando aqui, tudo aquilo que fez parte da nossa formação vai vindo à tona, entendeu? Nós é, falamos aqui já sobre vários elementos e são coisas que a gente não está no momento pensando. Pá, agora eu vou pensar, vou falar o quê? Aquela é, formação. Mas não é isso. Tem um é. momento que você, como eu gosto muito do Jung, né, do grande filósofo e pensador e Uhum, psicoanalista, né, o Jung, ele diz o seguinte: você tem que aprender as técnicas todas, você tem que aprender sobre a sabedoria humana, sobre desde os contos de fada até os contos religiosos, até as escrituras sagradas. E quando você estiver na frente de um paciente, você tem que esquecer tudo isso. Você tem que ouvir o cara que está na tua frente e saber uhum, naquele momento o que daquilo tudo que você amealhou, digamos assim, o que você vai levar para essa pessoa. E aí já entra um aham. outro ponto. Entra a percepção do outro. Isso é muito importante. Quando eu toco com você, eu me É, lembro quando a gente tocava sax e bateria, né? Naquelas 2 ou 3 ou 4 ou 5 vezes que a gente pôde tocar junto, mais livremente, aham. eu me lembro que eu estava sempre prestando atenção em alguma ideia que você ia dizer, para eu E eu poder mesmo. completar ou não completar, ou só fazer É, um underline daquilo, entendeu? e eu Então, o mesmo. Eu pessoal vi hoje não hoje ouve o nesse, outro. nesse vídeo que eu postei hoje, eu percebi isso. Eu vi o vídeo de novo, né, completo. E eu Ah, eu vi queria ver. o quanto que a gente mudou de estilo e de andamento. Eu queria ver isso aí de novo. Não, eu já te mandei, depois você vai baixar. Já te mandei já. O problema do Exatamente. celular hoje.
você troca de celular. Aí, se você pega um outro celular, aquela linguagem que estava lá, tudo que estava salvo lá não volta. É um negócio meio incrível. Ou eu, que sou muito dinossauro, como diz o Marçal, né? Eu não compreendo certas coisas. Tem muita coisa que eu perdi de registro, né? Uhum. Mas aí é o lance da nuvem, né? Tem que colocar na nuvem. É isso aqui. Tem um rapaz dizendo aqui, tem alguém, né, dizendo, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Essa foi exatamente a frase do Jung, né? Você tem que abandonar, abdicar das técnicas, das questões teóricas e, claro, que tudo você bebeu é importante, mas ali você tem que ser apenas outra alma humana. Na música é isso, entendeu? Tentar ser um fio, né? Um fio condutor, né? Entre a música e o público presente, né? Ou o receptor, né? Da comunicação. Isso é difícil, né? Porque no meio disso tudo tem o ego. Aí o ego, às vezes, começa a querer que você pense, não, mas quem é que eu sou? O que que me fez famoso, né? Então, o que que eu tenho que dizer aqui? Aí começa as coisas que você mesmo tem que filtrar, né? Mas aí é o que eu sempre falo. Eu sou o meu maior inimigo e sou o meu maior motivador também. Ou seja, ao mesmo tempo que eu tô me motivando a evoluir, eu também tô me puxando para trás. Então eu tenho dois caminhos a seguir a cada segundo da vida, né? Exatamente. E na hora da música, como a música é muito dinâmica, é uma arte, é diferente de você olhar um quadro, né? Você lê um livro, você lê uma poesia, aquilo está cristalizado ali na tua frente. Agora a música ela está passando em tempo real. Tudo bem que existem as gravações, mas a gravação é aquele tempo real daquele momento. Daquele dia, daquele momento. Dizer para o pessoal também que é complicado você tirar algo de alguém. Você pode conseguir isso, inclusive com as mesmas notas e a mesma nuance, a mesma dinâmica, mas você não vai possivelmente estar sentindo aquele momento. Porque aquilo foi naquela hora. É o que eu refleti ontem, que eu gostaria até de externar com os amigos, que as pessoas às vezes ficam preocupadas sobre perder a identidade quando você está transcrevendo, está tirando algum solo, fazendo alguma coisa de outro músico. Não perde, porque tem uma coisa que te diferencia de todos os outros músicos e de todos os seus mestres, que é o momento exato da hora que você improvisa. Porque você, naquele momento, você não está criando a frase que você copiou, você não está criando nenhuma outra frase. O que você cria, e ninguém é igual a você, é exatamente as circunstâncias, as ideias. Você tem uma emoção que é diferente de todo ser humano na Terra. Então é diferente de todo mundo. Então você não perde identidade jamais, nem o seu DNA, né? Lembrando o DNA musical aqui. Exatamente. E outra coisa, eu acho que o único risco que existe disso é o cara, por exemplo, ficar tão preso num determinado formato, né? Se o cara coloca as coisas numa receita, como se fosse uma receita de bolo, vai ser perigoso aquele gosto, aquele sabor ficar sempre aquele. Entendeu? Agora, quando você pega os ingredientes e põe um pouquinho, como aconteceu no Brasil, o exemplo da cultura do Brasil, dessa diversidade, né? Que a gente tem a África aqui dentro, a gente tem os índios, a cultura nativa brasileira, a gente tem o europeu, a gente tem milhares de informações, né? Agora, sempre tem um sabor do Brasil, uma coisa que ninguém sabe explicar o que é. Por quê? Porque o cara vai lá, ele faz o sushi, né? O temaki dele, mas já tem ali uma manga, já tem ali um jambu, já tem um negócio, um peixe já é o filhote lá de Belém. Então, acaba virando. Eu acho que na música tem que ter um pouco dessa alquimia, entendeu? Né? Principalmente para a nova geração, porque nós, por exemplo, a gente tem uma coisa que eu acho que é um tesouro, que é a estrada, entendeu? A gente fez desde o DNA até coisas, outras várias que você fez, o teu trabalho mesmo, que é fantástico, teus discos, a tua obra que é mais contemporânea, entendeu? Agora você foi lá no DNA e a gente tocava todo aquele repertório, entendeu? Como era, né? Como tinha que ser, né? Como tinha que ser, entendeu? Claro, abertos àquela música. Muita gente hoje, é o que eu comentei anteontem, eu acho, o pessoal ainda não caminhou o caminho, não deu os passos. E aí o pessoal, quando fica
nessa coisa que a internet hoje promove, que é muitas vezes o cara mesmo se divulgar, entendeu? Uhum. Isso aqui sou eu, mas o que ele caminhou até ali? Qual a história, Então, né? a gente tem a nosso favor essa caminhada longa que a gente foi vivendo aqui, a gente viu o Brasil todo, a gente viu as coisas e boa parte do mundo. Então, a gente consegue ver também o que os nossos heróis admiram na gente. Uhum. Uhum. Entendeu? É diferente de você só olhar para o espelho, né? Vamos dizer, você está só repetindo aquilo que você já fazia. Agora, quando você ouve o feedback de alguém, é muito sério isso, né? Uhum. Kiko, eu queria saber algumas coisas específicas que eu nunca te perguntei. Sobre a... Calma, fique calmo. Fique calmo. Eu não vou perguntar do dia que você estava estressado, que você falou para o seu pai que estava estressado. Pode ficar tranquilo. Inclusive, aquela história eu já contei para uns amigos aqui. É muito legal. Muito legal. Mas eu contei com arranjo, pode ficar tranquilo. Não foi exatamente a mesma história, não. É o que eu estou falando. A tua vivência já coloca um novo olhar sobre a situação que já aconteceu. Toda história é com arranjo, né, cara? Não pode ser igual, não pode ser igual. Não pode. Ó, bem, vamos falar um pouco de sax e bateria. Por que sax? Porque sax é um dos instrumentos que tem mais envolvimento com essa questão do diálogo com bateria. Claro, o baixo, existem muitos trabalhos de baixo e bateria, mas é uma coisa mais que a gente entende como base, né? Não como solo, às vezes, nem tanto como solo. Mas, por exemplo, trabalhos de trompete e bateria não é muito comum você chegar a ver num solo, num determinado solo. É muito raro, é muito raro. Mas saxofone criou-se essa linha, né? Essa linha de diálogo. O que você busca num ápice do solo, num momento do solo? O que você busca colocar naquele momento ali em relação ao solista que está junto com você naquele momento? Vamos dizer num diálogo como esse, por exemplo. Quais são as coisas que aparecem na tua cabeça? Se elas são imagens, se são imagens abstratas ou vêm os elementos da música? Ou como você se cerca disso? Isso é bem complexo, bem profundo também, né? Eu gosto de interpretar de 3 formas, no mínimo, né? Primeiro, tem aquela questão que você está acompanhando um solista, vamos dizer que você no tenor esteja solando, improvisando, e eu estou acompanhando. Então, uma das minhas funções na bateria, falando do sax da bateria, é manter o time, né? Manter o feeling, ou seja, o sentimento, a figura que comanda aquela história. Por exemplo, uma coisa é fazer pem, pen, tem, tem. Outra coisa é fazer tem, tem. Outra coisa é fazer tem, den. Já mudou tudo, inclusive para a tua ideia de frase. Já mudou, realmente. Então, uma das funções é eu dar o combustível de tempo e também de feeling. Claro que não vai ser só no rádio, eu cantei só a ponta da ideia, mas a minha caixa, o meu bumbo, o meu hi-hat vão estar dentro de cada uma dessas 3 vozes que eu criei agora. Tudo bem. Agora, se eu ficar também só... Uma opção é eu ficar só dando combustível. Esse combustível. Segunda opção é eu começar a colocar um pouco de uma... Como dizia o Miles Davis, não é eu que digo, um pouco da bateria é a função do fogo dentro da alquimia do som. É botar o fogo na história. Claro que fogo demais queima a comida. Fogo de menos não cozinha. Então eu tenho que achar o ponto do teu diálogo que eu possa botar um fogo e te instigue a novas ideias. Falou quem entende de churrasco, hein? Pô, eu não como mais carne, tu acredita nisso? Não. Hoje eu fiz um churrasco aqui lembrando de você, Kiko, não é possível. Mas vale a lembrança, de qualquer forma. Que é isso? Já sei. Você se decepcionou com várias opções de carnes que tem por aí, foi isso. Vamos deixar assim. Olha a alquimia da história já se misturando. Já. Culinária com música.
E a outra opção, Ah. né, que, claro, é mais complexa e mais arriscada, é eu entrar quase que numa conversa simultânea. Uhum. Captando algumas ideias que você deixou no ar, eu já pego aquela ideia, deixo ela um pouco mais elástica, você pega ela na frente e já faz uma outra volta em cima, como se fosse, por exemplo, eu estou fazendo pam, 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 tam, tam. Estou nesse groove. Pam, 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 pam. Mas daqui a pouco eu posso fazer pam, tam, 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 pam, 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 pam. Eu deixei ele elástico. E lá na frente, você pega isso e desenvolve para frente e eu puxo ele de volta. Pam, 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 pam. Já não é mais pam, 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 pam. Aí eu trouxe para o oposto do elástico. Então, esse é mais arriscado. Eu me lembro muito bem, uma vez eu participei de um workshop com um grande baixista de jazz aqui, de Nova York, chamado Joris Stiep. Ele é um holandês, mas ele viveu em Nova York e vive há anos e anos, e ele veio fazer um workshop de jazz. Primeira coisa que ele me disse, que na época me chocou, foi o seguinte: Kiko, não monta tom-tom nem surdo, ride, hi-hat, caixa e bumbo. Aquilo para mim, naquele momento, foi como se eu tivesse assim, pô, eu não posso usar a roupa toda, cara. Então eu tenho que ficar de só a camisa e meia. É complicado. Mas eu segui o que ele estava, né? Eu segui. Agora, imediatamente eu lembrei de que aí que vem aquele negócio que eu digo, as experiências do que tu já ouviu e que tu guardou, né? Eu me lembro dos discos do Art Blakey, né? Que em vários momentos, não tinha quase que nenhuma intervenção de tom-tom, nem de surdo, nem de algum prato de ataque. Era ride, hi-hat, caixa e bumbo. Eu falei, cara, ele quer aquele combustível de diálogo, de um drive, mas uma melodia composta de caixa e bumbo em duas frequências dialogando, entendeu? E normalmente, eu olhando aquele Jazz Messengers, vários discos que eu ouvi, né? Com diversos integrantes, Terence Blanchard e vários outros, o Charles Framborough. Então, já ouvi isso aqui, ó. Claro. Esse disco... Nossa, isso é maravilhoso. Esse disco que foi gravado em Paris foi eleito disco do ano na França naquele ano. Eu tenho ele em vinil aqui. Mas então, o que acontece? Aí eu entendi o que ele queria dizer. Ele não queria excesso de ideia de frase, de coisa. Era um fraseado mais dentro do diálogo, entendeu? E ele disse um negócio muito importante. Aí ele chamava vários solistas para o trio de base acompanhar. E ele dizia assim, ó, se o solista não está conseguindo achar um caminho onde ele dizer alguma coisa, onde ele possa dizer, é função da base colocar um fogo nisso. Porque muitas vezes você sabe disso. Pode ser que você esteja num dia que você precisa que o americano chama um kick, né? Aí às vezes vem um negócio, tá, aí tu pega essa ponta e vai... Sim. Porque tudo é sugestivo, né? Tudo é sugestivo. Já aconteceu comigo também, falando do meu lado, né? Acontece comigo de uma base, ou um baterista, por exemplo, me instigar. Acontece do baterista não perceber o que eu estou fazendo. Isso é triste, mas tudo bem. Ele não percebe as células rítmicas, não percebe que eu estou instigando, na verdade. Eu, por exemplo, quando eu estou tocando com uma base, em alguns momentos eu puxo para o lado da harmonia. Então, eu vou nas notas que vão me fazer dialogar com a harmonia, com o tecladista, e às vezes puxo para o lado do baterista, começo a trabalhar figuras rítmicas. Mas às vezes ocorre do baterista não perceber, e ele está lá fazendo o normal. E em outros momentos, existe o seguinte, você quer decolar, mas na verdade a base está indo para um outro lugar. Ou seja, não está existindo diálogo da banda, né? Na verdade, não está havendo uma conversa social, na verdade, conversas individuais, né? E aí cada um vai para um lado. E a música, que seria a maior privilegiada disso, ela acaba ficando
menor do que deveria Claro, ser. claro. Eu acho que muito, claro, aí esbarra na questão do ouvido, né? Que eu falo bastante também. É importante para o baterista, por exemplo, ouvir solos, cantar solos de outros instrumentos, que pode ser muito bem o sax tenor, né? Pode ser o sax alto, pode ser uma Aham. flauta, pode ser alguém que esteja dizendo alguma coisa, pode ser um solo de baixo. Eu sei vários do Pali Danielson, que são os caras que eu gosto da Escandinávia. Ó, chegou o maestro aí, ó. Chegou o maestro aí, ó. Ó. Grande maestro Pedro. Tem o Pedrinho, um pessoal de abração, irmão. Garibaldi também no Rio Grande do Sul. Um abraço grande para o É, tem pessoal de muita gente. Garibaldi. João Alexandre tá aqui também. Um Já mandou abraço umas para todos. mensagens atrás aí. Legal. Então, Juninho, eu acho o seguinte, a cultura de você é assustador o nível, o número de bateristas que você faz assim, por exemplo, pom, pé, pom, pam, pom, pé, pom, pam, tote, pom, pam, e o cara não consegue pom, pam, fica pom, pom. Ou seja, é importante afinar um pouco. Não é que você vai ser, como eu digo, não é que eu queira ser um violonista ou que eu queira ser um Aham. pianista, mas é importante eu ouvir o som e Mas tem um conseguir parâmetro, que o né? meu ouvido Ter capte parâmetro de aquilo. altura, né? Aham. Exato. Porque daí É o você que está mais muita, apto a ouvir algo que o cara está dizendo. é Porque o é que um muita gente discurso. fala. A questão de o baterista, ou qualquer outro músico, mas vamos falar de baterista. Existe o baterista e existe o músico, né? O músico que toca bateria. Isso faz uma diferença enorme, né? É Enorme. enorme, Por exemplo, enorme. quando você sabe que sempre a gente se encontra, todos os nossos encontros musicais sempre foram no fogo, né? Você estava falando do fogo, sempre foi no fogo, né? Foi, é verdade. Sempre foi, como é que fala? Tributo Michael Breck, 15 Meu por Deus! 16, 21 por 16, É, lembra? por aí, o negócio é esse aí, no mínimo. Então, por exemplo, eu vi todas as suas performances e percebi o quanto você mergulha naquela situação musical que é proposta e o quanto você leva a sério aquilo ali como um momento único. Tipo assim, cara, eu não posso deixar passar isso porque não vai ter o outro, não vai ter o outro momento. Esse momento aqui eu tenho que mergulhar. E essa parte visceral de pensar vai fazer uma diferença enorme no palco. E faz a diferença enorme no palco. Por exemplo, quando a gente tocou lá em Domingos Martins, aquele show lá, que foi um show difícil, né? Tinha Meu música lá Deus. com tinha música lá com 9 partituras, 9 folhas. Você usando uns 5 estantes lá, né? Com chuva ainda, chuva Com e vento. chuva. Com chuva, vento e 21 por 16 o compasso. Acho que era 21 por 16. Era por aí. Eu me lembro que eu agrupei. Eu pensei 4-1. Eu pensei cinco Aham, cinco cinco 5 1. Aí aham. ficou um negócio tipo. E eu lá do outro lado. Taca, 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 Maravilha. taca, taca. Mas eu lembro que você ficou até assim, caramba, Juninho, não vai dar tempo, não sei o quê, caramba, eu não vou dormir com esse negócio. Mas, por outro lado, você levou tão a sério que hoje eu vendo o vídeo, tem esse vídeo no YouTube, eu voltei para ver esse vídeo, né, lembrar um pouco dos momentos que a gente teve, e vi o quanto aquilo ali ficou tão encaixado na música. Ficou assim, parece que é natural. Eu sei que não estava natural para você, porque foi a primeira vez que a gente estava tocando ali no show. Mas essa visceralidade, a forma de você enxergar a música e mergulhar naquele som, isso faz uma diferença imensa. Porque não é só ler partitura. É mais que isso, né? É É muito, muito mais que isso. muito mais. Eu acho uma coisa assim, falando agora, pensando na outra resposta também. Eu me Só um lembro. instantinho, Kiko. Só um instantinho. O pessoal está perguntando aqui qual show. Antes que eu esqueça. Esse show, você pode colocar lá Ademir Júnior no YouTube. Ademir Júnior Sensações. Tem 2 vídeos desse show. Mas tem um vídeo que é o show completo. É um show de 40 minutos. Tá chovendo lá. Foi um show maravilhoso. Foi com, foi com Edinho, né? Edinho, Thiago Alves, Alexandre Carvalho e o Kiko. Foi o lançamento do CD Camaleão 2 lá em Domingos Martins. Sim, Kiko, pode falar.
O negócio é um camaleão mesmo, porque cada momento é uma cor, né? Cada momento é um tipo de sonoridade, é um tipo de instigação, né? Aham. Uma rítmica ou... Eu acho que o teu trabalho esse é muito importante, esse nome também, né? Porque é uma coisa que somos quase que todos nós, um músico de jazz, ainda mais no Brasil. Não que eu não me considero um músico de jazz, por exemplo. Eu também não, também não. Hoje eu estaria, muito honrosamente, 30 de abril, eu estaria essa hora, talvez, no palco em Cape Town. Eu fui chamado para a banda do International Jazz Day. Eu Aham. recebi uma carta do Caramba, Herbie Hancock Institute, uma coisa assim caramba, que honrosa. coisa honrosa. Mas estamos aqui falando sobre o Uhum. mesmo tema, que é o jazz. Aham. E eu acho que o jazz é o camaleão. Você Aham. tem que... Cara, eu estava pensando, antes da gente falar, eu estava pensando no disco Interstellar Space, Aham. né? Do O Coltrane. espaço interestelar. Interestelar. Aliás, o É. Coltrane foi genial nisso. Não é estelar, quer dizer, não é a tua estrela nem a minha. Nem a Aham. estrela do Rashid Ali e nem a do Coltrane. É no Aham. meio das estrelas. Sim, sim. Interestelar, né? Então, o que é o interestelar? Eu fui pesquisar isso. É o lugar, é o espaço aberto. Cara. Você vai dizer uma coisa, isso eu acho que é importantíssimo no sax e bateria. Você diz Aham. uma coisa e eu estou aberto para mergulhar naquele espaço que não é nem você nem eu, é um espaço no meio disso. No meio. Que Isso não é é de muito... nenhum dos dois, né? Não é de Não nenhum é. dos dois. Você mergulha para viver um novo espaço, né? Seria isso. E às vezes, eu confesso da minha parte, às vezes dá errado. Às vezes eu me entrego tanto que eu mergulho naquele lugar ali que dá algum erro. Claro, Mas isso é normal. eu Inclusive, eu ouvi. entrei, Sabe, eu não disse não para a entrada. Eu entrei naquela estrela, entendeu? sabe quem eu ouvi falando isso? Tem um depoimento do Jeff Ten Watts falando isso daquela banda deles dos anos 80, Winton, Branford, Sim. o Bob Hurst e o Kenny Kirkland. Ele fala que tinha momentos que eles iam para um lugar tão arriscado que eles, cara, não chegavam onde eles queriam, sentiam o erro, mas assim, às vezes não tinha volta, então eles tinham que criar uma nova curva para poder criar um novo caminho, né? E continuar Isso andando. se vê, isso se vê muito, né? Se vê muito no trabalho do Keith Jarrett com o Dejonetti, por exemplo. Tem horas que Uhum, o Dejonetti ele vai tão fundo no negócio da elasticidade vamos dizer, do 4/4, meu trade for, que uhum, às vezes a gente contando não vai dar certo. uhum. Isso, Dá exatamente. errado. Mas você não Exatamente. pode contar. Não é algo contável. O caminho entre as estrelas ele não é preciso. Não é É um preciso, caminho que você tem exatamente. que tomar e você tem que confiar no outro também. Eu tenho que confiar que o cara vai entender a minha frase Uhum. e que eu vou entender a frase dele. E no caminho do meio é que a gente vai achar. Mas eu tava falando um negócio, agora eu fugi um pouco, eu me esqueci. É o Eu caminho falei no interestelar. É porque interestelar. a gente já tá nesse interestelar aí no caminho, ó. E além disso, agora eu lembrei, além disso, o sax tenor, na minha opinião, Uhum. ele não é eu que digo isso, depois eu fui ler sobre o sax tenor e eu vi diversos artigos sobre isso. É o instrumento mais próximo da voz humana que existe. E isso é muito profundo. Por que que o sax tenor dialoga bem com a bateria? Se tiver só o sax tenor e o piano, vai soar bonito. Se tiver só... Eu não estou aqui jogando confete Uhum. nenhum. Mas eu li sobre isso e pesquisei. O tenor ele tem a voz, é o mais próximo da voz humana, muito mais do que a Uhum. guitarra, o violão, o contrabaixo, a bateria, entendeu? Uhum. Apesar de a voz humana conseguir, aí que tá, olha só como a música, ela tem que estar dentro. Eu tenho que ser capaz de cantar o que eu quero dizer. Tum, tac, tac, tum, tum, tac, tac, tum. Se eu for tocar isso agora, vai sair assim como eu cantei. E Uhum. eu não estou lendo isso. Você Agora, a sentiu, voz né? humana, ela é muito mais próxima do tenor. Sim, Então, eu penso isso também. Eu penso também. Quando eu toco alto, clarineta, soprano, eu não sinto essa proximidade. Por isso é uma das razões de eu gostar muito de tocar muitas melodias. Eu adoro tocar melodia. Melodia simples, como ela é cantada, por exemplo.
porque eu vejo muita similaridade, né? Exatamente. É. Então eu acho assim, por isso, quando eu vou mergulhar assim num negócio que é sax e batera, eu imagino que é um discurso, entendeu? Sinceramente, procuro abandonar qualquer coisa que esteja relacionada à forma daquele tema, vamos dizer, a quadratura ou sei lá, né? A harmonia, que muitas vezes eu me guio pela harmonia. Você vê quando a harmonia caminhou, você troca de prato, você troca de atmosfera, troca às vezes até de baqueta. Agora, quando não tem isso, a gente mergulha nesse vazio, realmente, entre Interstellar, entendeu? Então, aquele disco é um exemplo disso. Né? Aquela faixa que é a constelação de Leão, que eu acho que é a quarta faixa ou quinta, é uma Deixa eu ver se eu loucura. coloco, deixa eu ver se eu coloco um trechinho aqui, mas vamos lá, vamos falando. Então, sim, é pode isso que eu falar. procuro, é isso que eu procuro pensar. E além disso, eu pesquisei e eu vi, por exemplo, Joe Lovano toca bateria. Né? Michael Brecker tocava bateria e bem. Joe Lovano também bem. Né? O Chico Corea, que escreve muito bem para tenor e para diversos outros instrumentos, mas especificamente para tenor. Né? A forma como ele vê a melodia, toca a bateria. Mais para tenor. Eu me lembro do meu amigo, do David Richards, que eu toquei no Fábio Júnior com ele em São Paulo, um cara que morou em São Paulo há muito tempo, depois acabou voltando para Nova York, e ele foi assistir o João Bosco, até na noite que o Antônio Santos também estava assistindo, que é meu amigo. E aí ele disse coisas parecidas. Lembra quando você ia na minha salinha? Eu ia na sala dele e a gente tocava. Se deixar, a gente acaba a live ouvindo esse solo. Eu acho que a primeira faixa, não sei se é Júpiter ou Mars, não é? É Marte. Essa aqui é a primeira. Essa é a primeira. Dá o play aí. Tá, vamos lá. Primeira? Dá o play, né? Tá. A primeira faixa, né? Viu? Tá. Você já deu o play, né? Já. Não, volta e dá o play de novo. Volta. Tá aqui. Começa com... mas volta de novo. Volta e dá o play de novo. Tá, volta peraí. do início. Só que avisa pro pessoal, avisa pra gente quando você der o play. Tá, então peraí. Vamos lá. Volta. Vou aumentar um pouquinho o volume aqui. Você tá ouvindo bem aí? Eu tô ouvindo, mas quando você der o play no botão, você avisa todo mundo. Tá. Vou fazer assim, ó. Tá. 1, 2, 3, play. Você viu que tem um gap, tem um pedaço. Até agora não tem nada do Coltrane. É ele que está tocando isso. Só que eu li uma vez sobre isso, uma história. Quando você dá o play, tem um momento que não tem som nenhum. Até que entra esse... Quer dizer, tem um vazio que seria quase que um buraco negro estelar, quando você está no espaço, que você está literalmente sem som ali. E aí ele entra com uma atmosfera, né, desse pandeiro sem pele.
E aí ele vai começar. E outra coisa que eu também li sobre esse disco é que o Coltrane já estava com uma doença nessa época. Fígado. Então ele tinha uma urgência de dizer É. alguma coisa É. que ia além do além, entendeu? Eu acho que ele correu nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, eu acho, da vida dele, ele correu para poder fazer o máximo de coisas possíveis. Porque eu acho que, de alguma forma, ele entendia que não ia muito longe com a vida, né? Tanto que ele tentou se tratar algumas vezes e outras vezes foi deixando a coisa acontecer. Tanto que morreu súbito, praticamente, né? E outra coisa que eu estava ouvindo também há pouco tempo atrás, antes da gente combinar, ele gravou Bahia, né? Gravou. Aham. Sim. Não, e você sabia, esses dias eu até comentei aqui, eu até coloquei Isso aí é incrível, coloquei pra tu ver o espectro musical do cara. eu coloquei no Stories que aquela gravação do So What, né? Ele com o Miles, né? Sabe como é que ele entra nesse solo? Olha só como é que ele entra nesse solo. Aqui tudo bem, mas ele entra exatamente com a melodia do Bahia. Incrível. Impressionante. Isso eles gravaram em 59. 59. E o Bahia, eu acho que ele gravou em 65, eu acho. Impressionante. E ele tem uma música dele também chamada Brasília, né? Essa eu realmente não conheço. Tem uma música dele chamada Brasília. Brasília? Brasília. Quer dizer, eu acho isso um exemplo para todo mundo, entendeu? A cabeça do cara, a gente acha... E na época não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha absolutamente nada. Tinha os discos, né? Como eu costumo dizer, o disco é o livro do músico. É o que tu gravou, entendeu? A gravação, né? Exatamente. E o que ele se influenciou também sobre música indiana, música oriental, mudou muito a forma dele tocar, né? Expandiu, na verdade, mudou não, expandiu muito. Nesse Interstellar Space tem muita melodia oriental ali. Tem muita coisa. Tem muita Inclusive, coisa. O som desse guizo aí, que é quase como os guizos de devoção, né, orientais e indianos, né? Eu fico imaginando, às vezes, que se ele tivesse vivido mais uns 10 ou 15 anos, teria ido para um lugar inatingível. Na verdade, ainda é. Eu considero inatingível. Porque eu nunca vi ninguém chegar nesse nível. Mas, assim, teria para um lugar, assim, realmente interestelar, né? A questão que eu acho é o seguinte também. Esses caras todos, alguns dos meus ídolos, digamos assim, eu consegui conviver com eles. E eu fico sempre, assim, feliz e espantado com a cultura geral desses caras, entendeu? Todos eles, sem exceção. O Hubert Laws, o John Patitucci, né, o John Beasley, Frank Gambale, os caras têm uma cultura, o próprio Dave Weckl, são caras que têm Colin Bailey, caras que eu convivi de perto. A cultura geral, inclusive sobre a história do Brasil, sobre momentos, inclusive, políticos e sociais do Brasil. Aí o cara pergunta, mas onde é que isso vai influenciar, entendeu? Caramba. Pelo amor de Deus, isso aí é uma coisa que traz uma bagagem tão grande, como diz muitas vezes me dizem assim, pô, o Tony Williams, por exemplo. Tem horas, eu fui ver o show do Tony Williams, alguém me contando isso, que eu não vou citar nomes, né? Cara, era um volume tão alto de bateria que eu não consegui ver o show. Era um negócio sempre muito intenso. Aí eu ficava pensando assim, pô, esse cara tá faltando cultura para ele, além da música. Porque é o seguinte, a questão, né, racial nos Estados Unidos, na época em que essa parte do bebop, do pós-bebop e do avant-garde, que é a vanguarda do jazz, a parte onde isso apareceu era uma questão de
Ku Klux Klan, entendeu? De alta periculosidade racial nos Estados Unidos. É. Então é Malcolm X, esses caras aí. Então o jazz, assim como muitas vezes foi o basquete também, é uma identidade deles, é um grito dentro daquela situação. É uma resistência. É uma resistência a tudo, né? A toda proposta contrária a isso, né? Além da contrária da liberdade. É o próprio idioma dos caras, entendeu? Então, por isso existe uma coisa, como é que você vai tocar ESP, vamos dizer, do Miles, aquele disco, se você vai tocar sem aquele tipo de ataque, aquela intervenção, aquela certa tensão, você não está sendo um artista. Isso eu acho muito importante. Uma vez em Brasília, num curso de verão, eu tentei falar sobre arte. Eu quase fui expulso da aula. Muita gente foi até para a direção e botou, pô, eu quero ficar falando em arte. Como sabe qual o problema? Kiko, sabe qual o problema? Nós ainda sofremos isso no Brasil. Quando você tenta elevar a música, aliás, elevar a música não, elevar a consciência coletiva para um nível onde, de fato, a pessoa vai poder entender a música, não pelos elementos teóricos, mas pelo som da música, pelo som musical, porque a música não se explica apenas com notas, não se explica com teoria. E aí nós sofremos uma resistência. Eu já sofri também essa resistência, por quê? Porque você não pode falar de música apenas falando dó, ré, mi, apenas falando de acordes, apenas falando de ritmo. A música é algo que é transcendental, ela não faz parte das 3 dimensões. Ela faz parte de uma 4ª dimensão, de uma dimensão superior. E como que você vai falar disso, de coisas mais sublimes, falando apenas de notas musicais, falando de elementos rítmicos, né? E olha só, eu acho... eu não sei se você vai acreditar, mas nós já estamos quase finalizando o tempo da live. Acredita nisso? Puxa vida, já? Um chorus de conversa. Pô, nós nem chegamos na parte realmente do... Nem acabou o blues ainda. Estamos na 2ª quadratura do blues. Pô, falta uma inteira ainda. Quer dizer, falta essa e mais a outra. Mas eu acho isso de alta importância. Kiko, entendeu? você já tocou com Você já teve a oportunidade de tocar com o N Short? Eu ia gravar esse disco que o Hilbert Laws participou, ia estar o N junto. Só que ele teve... Nós estávamos em Los Angeles, até o Ricardo Silveira estava junto, e John Leftwich. E aí ligaram para o N, e o N falou que adoraria, que ele mora pertinho do John Leftwich, mas ele estava com problema de saúde e tal, e ele não pôde participar. Nós gravamos com o Hilbert, né? Caramba, que pena, que pena. É incrível, incrível. Mas eu acho essa coisa, você entender que o artista ele é um agente. Se você não está agindo em prol de algo maior do que você mesmo, você não está conseguindo transpor a barreira do instrumentista para o artista. O artista ele tem que realmente, em algum momento, dizer algo coerente com o que ele está ali se abeberando, entendeu? Por exemplo, como é que o Tony Williams, que foi considerado, né, a fagulha criativa dentro do Miles Davis, daquele grupo, naqueles anos 59, 60, 61, a partir dali, era o auge digamos, do pandemônio de segregação norte-americana. Sim, sim. Então não tem, porque o bebop é a própria voz disso, cara. É algo que é um negócio intenso, né? Exatamente. Começou ali, né? A coisa começou a ferver exatamente no bebop, né? Exatamente. Porque até então o jazz tinha sido tomado pelas big bands, pelo jazz mais branco, entre aspas, né? As big bands e o swing e o jazz bailável e dançável era o que dominavam. Isso é anos 40, anos 30, anos 40, até os 50, quando veio esse grito, entendeu? Kiko, sabe quando você tem uma cocheira para decidir uma coisa? Nós temos 15 segundos. 15 segundos. Ou a gente para por aqui, ou segue. Vamos lá. O que você sugere? Eu tô atendendo o teu convite. Acho que tu que tem que, como anfitrião... Então, beleza. Pessoal, vamos seguir na próxima live.